Pastor Crisley é a pessoa com quem eu dividi quarto e aprendi a oração de madrugada, porque ele sempre foi o homem da oração de madrugada, viu? Desde aquela época já acordava todo mundo no quarto ali de madrugada para orar e era o homem do poder. Pois é, rapaz. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Esse é o caminho, né? A gente buscar a presença de Deus. E eu olho ainda, eu lembro de um camarada que me inspirava, que era o Hermínio, rapaz. O Sim. Hermínio, eu me sentia um miserável perto dele. Camarada, se eu orava, tipo assim, acordava de madrugada, ele nem dormia. Mas é muito interessante, né? A gente vai sendo influenciado, crescendo, né? E o Erickson, o pastor Erickson, sempre um pensador, um camarada diferenciado, uma mente possante, né? Enquanto eu estudava 10 horas para tirar 8, ele estudava 2 horinhas e tirava 10. Então, Deus seja louvado pela vida do pastor Erickson, um grande amigo também, um brotherzaço, homem de Deus. E a gente está muito feliz. Estamos nas 10 horas não, 10 dias de oração. E cada dia estamos tendo um amigo. E hoje é contigo aí a mensagem. Que Deus te use, Bom, amigo. que bom. Meus amigos, mais uma vez, então, bom dia. Aqui no Brasil, 8h27, nesse momento em que eu estou com vocês. Eu estou em Santa Catarina, na cidade de Joinville, e mando um abraço para todos vocês aí em Nova York, cidade tão bonita. Eu tive a oportunidade de estar uma vez, pelo menos, eu tenho ainda aqui, ó, tem aqui guardadinho uma lembrancinha. Eu sempre lembro de Nova York, ó. Tem aqui uma dessas bolhas, né, que a gente bolha de vidro com a cidade, que é para eu lembrar aqui da minha ida a essa cidade tão bonita que tem pessoas do mundo inteiro. Eu escolhi para a gente trabalhar nessa manhã a carta de Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Escolhi essa carta e vou trabalhar no sistema de leitura e sermão expositivo. Eu sei que alguns de vocês estão no trabalho, outros estão ouvindo isso talvez no carro, outros estão caminhando, não tem problema, mas eu vou lendo alguns textos com vocês dessa carta, vou expondo o texto e vou apresentando para vocês o sentido do texto. Então, esse é o trabalho expositivo. É uma carta longa e a gente vai só dar uma passada voando por cima dela para ter as principais lições e fica como estímulo para vocês lerem depois no todo da carta. Eu escolhi 1 Coríntios porque, como vocês estão trabalhando com o tema do Espírito Santo, essa é uma carta em que o tema do Espírito Santo aparece o tempo inteiro, do começo até o fim, e ele é mais ou menos um norte para tudo que está sendo dito aqui. A igreja de Corinto era uma igreja muito importante para Paulo, porque lá pela sua segunda viagem missionária, dos vários lugares que ele tentou evangelizar, o lugar que realmente deu certo foi a cidade de Corinto. Corinto, a semelhança de vocês aí em Nova York, era uma cidade portuária, uma cidade que recebia pessoas do mundo inteiro, tinha esse caráter cosmopolita, tinha esse lado multicultural, e o evangelho deu muito certo ali. Interessante que não deu tão certo em lugares como Atenas, embora tenha convertido um ou dois. Corinto realmente foi o centro de conversões, de onde Paulo irradiou o evangelho para a Grécia e para toda aquela região, e começou a fundar novas igrejas. Essa carta foi escrita uns 10 anos depois que ele fez esse trabalho, e é interessante que a gente sabe que ela é, na verdade, a segunda carta, embora a gente chame ela de primeira, porque o próprio texto dela diz que Paulo já tinha mandado uma primeira carta antes, que a gente não tem na Bíblia, não sabemos o porquê, a gente não sabe se perdeu ou se simplesmente era o mesmo conteúdo e aqui ele repetiu o conteúdo com um pouco mais de informação e assim decidiram deixar nessa segunda. Mas o importante é que a gente vai ler aqui com vocês o capítulo 1, verso 11, que diz assim: Meus irmãos, e aqui começa o tema da carta, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês
afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pôde dizer que foi batizado em meu nome. Esse é o tema principal, a unidade da igreja. E a gente não pode tomar aqui a irmã Chloe, que está na carta, como uma fofoqueira, mas ela tomou aqui a liberdade de dar informações para Paulo de que as coisas não iam bem na igreja de Corinto. E por que não iam bem? Porque haviam partidos, divisões. É interessante que o sentido da palavra heresia, ele começa nessa ideia de partidarismo. E esse partidarismo logo se torna uma corrente ideológica e se torna alguma coisa que pode rivalizar com a própria verdade. Assim, o começo de todos os problemas, quer sejam doutrinários ou outros relacionais, começam com as divisões na igreja. E essa divisão na igreja foi ocasionada por preferência de alguns grupos com determinados pastores. Basicamente, eles estavam dizendo, eu gosto mais do ensino, do jeito do apóstolo Pedro. E já outros dizendo, eu gosto mais do apóstolo Paulo. Não, eu gosto mais de Apolo, porque Apolo tem mais cultura e sabe apresentar melhor a mensagem com uma linguagem mais rebuscada e assim por diante. E essas divisões que de início eram meramente preferências e gostos, elas acabaram norteando uma ideologia que foi se firmando entre os coríntios, que não tinha nada a ver com esses pregadores aqui citados. Eles mesmos não tinham divisão entre eles. Pedro, Paulo, Apolo, eles não pregavam um evangelho diferente um do outro. Mas os irmãos, nessa avidez de preferir um ao outro, começaram a dar forma para esse tipo de ideias. E aí Paulo apresenta no verso 18 qual é o grande objetivo do evangelho. Ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E no capítulo adiante aqui, ele vai descrever a imensa frustração que o evangelho era para aquelas pessoas que tinham expectativas erradas com respeito à religião. E ele cita, por exemplo, os judeus que esperavam sinais. Que sinais eram esses que eles esperavam? Eram os sinais relativos ao Messias, que eles acreditavam que o Messias deveria ser um tipo de novo rei Davi, vindo com poderio militar e faria grandes sinais, vencendo de forma milagrosa as guerras, como acontecia em algumas histórias do Antigo Testamento. E esse novo Messias implantaria um reino terrestre na Jerusalém terrestre, e ele, então, expulsaria os invasores romanos com poder e milagres. E a outra frustração, Paulo discorre sobre os gregos, que tinham uma expectativa da filosofia, do pensamento, e eles estavam mergulhados nos grandes conhecimentos dos grandes sábios, como Sócrates, Platão. Nessa época aqui, principalmente os epicureus, os estoicos eram muito famosos, o estoicismo estava muito em alta. E engraçado que hoje em dia também essa filosofia, o estoicismo, voltou com muita força, está muito presente no meio empresarial, nos grupos mais elitizados da sociedade. O estoicismo voltou com muita força. E Paulo diz assim, olha, para esses que têm essa visão lógica, o evangelho também é uma loucura para eles, dizer que um homem que foi pendurado morreu e dizer que esse homem ressuscitou. Quando dizia que ressuscitou, nessa hora o grego surtava, o judeu surtava e dizia assim, não, isso aí não é possível. O grego dizia, ora, nós que entendemos que a mente precisa se libertar desse corpo e ir embora, você dizer que esse corpo aqui ressuscita, então isso aí era uma loucura para o grego. E o evangelho tem essa capacidade de esmagar essas expectativas falsas e mostrar que isso que para eles era grande sabedoria, na verdade não era sabedoria nenhuma. E onde é que está a sabedoria do evangelho?
Então é interessante, porque ao longo da carta de Corinto, ele vai discorrer sobre esses problemas que estão tendo entre os irmãos de desunidade. Por exemplo, um dos problemas é que alguns irmãos estavam levando pessoas da mesma comunidade ali religiosa de Corinto a juízo diante das autoridades judiciais de Corinto. E Paulo diz assim, escuta, mas vocês estão sempre se gabando de ser tão inteligentes, conhecedores da cultura, conhecedores da lógica, conhecedores da filosofia, e vocês não são capazes de resolver os problemas de vocês mesmos, vocês não são capazes de julgar as próprias causas, tem que envergonhar a igreja, levando um irmão, levando o outro a juízo em tribunais públicos. Onde está a sabedoria de vocês que não conseguem resolver os problemas entre vocês? E aqui é muito interessante, ele vai evoluindo aqui pelo capítulo 2 e vai mostrando a sabedoria do Espírito Santo, que não é como uma sabedoria conforme o mundo. Olha só o capítulo 2, verso 6, ele diz assim, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus e do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a glória, para a nossa glória. Então, a sabedoria de Deus vem do Espírito Santo. E aí ele vai discorrer sobre quem é o Espírito Santo. Lá no verso 10 ele vai dizer assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E aqui preste bem atenção no verso 11, porque é uma declaração inequívoca de que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da divindade. Ele vai dizer assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Então, veja, ele está discorrendo aqui, fazendo uma análise com o próprio ser humano. Da mesma forma, agora ele vai responder, da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nenhuma declaração pode ser mais clara do que essa, de que o Espírito Santo é o próprio Deus e é a unidade indivisível da Trindade, que é um conceito tão importante e é um conceito muito presente na carta aos Coríntios, ok? No capítulo 3, ele vai retomar as questões de divisões entre a igreja e ele vai discorrer sobre o que é uma igreja mundana. Então, no verso 4, ele vai dizer assim, vamos ler juntos capítulo 3, verso 4, diz assim: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Pergunta o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Então, olha que coisa extraordinária. Se você já está há muito tempo na igreja e já se questionou sobre o que é o mundo entrando na igreja, pare para pensar um pouquinho no que nós elegemos como itens mundanos, de característica de mundanismo, uma igreja mundana, o mundo está invadindo a igreja. O que é uma igreja mundana? Para algumas pessoas, uma igreja mundana é uma igreja que canta determinados tipos de hinos com determinados instrumentos musicais. Como esses elementos não são aceitos, então dizem, olha, está entrando o mundo na igreja. Para outras pessoas, ou para outras comunidades, em alguns lugares, determinadas roupas parecem mundanas demais e são aceitas por outras comunidades. Então, será que isso é uma igreja mundana? Para algumas pessoas, quando alguém entra na igreja com um corte de cabelo diferente, isso parece mundano. O que é uma igreja mundana? Interessante que nós avaliamos uma igreja como sendo mundana ou não por usos e costumes. Eu não estou aqui para dizer se é mundano ou não estou aqui dizendo que são certos ou que são errados. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é isso que a Bíblia diz que é mundano. O que a Bíblia diz que é uma igreja mundana, aqui no capítulo 3, verso 4, são igrejas que têm partidarismos. Igrejas que têm uma política de alguns contra outros. Uma igreja onde as pessoas se enxergam como rivais dentro dela. Uma igreja que tem disputas entre os irmãos. Uma igreja que tem disputa entre os obreiros. Uma igreja que tem disputa entre pastores. Isso é uma igreja mundana. Uma igreja que tem política. E, gente,
uma igreja que traz a política para dentro da igreja, essa é a igreja mais mundana que você pode imaginar. Só você pegar a história do cristianismo, e eu gosto muito da parte da história do cristianismo, você vai ver, por exemplo, nas profecias, nas 7 igrejas do Apocalipse, você tem um período doutrinário muito puro, que é o período apostólico, ali a igreja de Éfeso. Depois você tem um período em que há muitas guerras, perseguições, a igreja de Esmirna, e você vai indo. Quando você chega na igreja de Pérgamo, que é o momento onde equivale na história ao imperador Constantino, você tem a igreja se tomando do maior mundanismo possível, e depois disso a poluição doutrinária invade a igreja, e a igreja entra numa era de trevas durante a Idade Média, onde o Estado se une com a religião. Não tem nada mais mundano do que trazer a política para dentro da igreja. Interessante que o ápice disso é a união da igreja com o Estado. Isso é a coisa mais mundana que pode ter. E começa com o quê? Começa com essas divisões, começa com os partidarismos, com preferências. Então, quando eu tenho um tipo de egoísmo em que eu gosto das coisas só do meu jeito e eu me identifico com um determinado pastor porque esse aí parece que faz do jeito que eu gosto, eu começo a desenvolver partidarismos. Isso é mundano. Isso é tremendamente mundano. Porque eu estou dando glória ao homem e eu estou dando glória a mim, ao meu jeito de ser, em vez de dar glória a Deus. Isso é imensamente mundano. Essa é uma igreja mundana. Igreja mundana é uma igreja dividida, é uma igreja partidarista, é uma igreja com divisões, com preferências e gostos por opiniões de líderes mundanos. Aqui nada fala sobre uma igreja ser mundana pelo tipo de música que escuta ou sobre a característica cultural, como ela se veste ou arruma seu cabelo. Interessante isso, né? Depois a gente vai para o capítulo 4 aqui, ele vai discorrendo sobre como é que a gente vai ter um bom senso, então, em estabelecer aquilo que a igreja deve ter como orientações. Porque, na verdade, a própria carta de Corinto ela é uma resposta para uma série de perguntas e dúvidas que também os irmãos de Corinto tinham mandado para Paulo. E eu vou frisar aqui com vocês, no capítulo 4, o verso 6, onde Paulo dá o limite de como a gente estabelecer a religião dentro de uma igreja. E o limite é o seguinte: irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. E aqui vamos definir, então, como é que uma igreja, em vez de ser mundana, pode ser uma igreja bíblica, uma igreja guiada pelo Espírito. Uma igreja guiada pelo Espírito é uma igreja que não ultrapassa o que está escrito. Nós não temos uma outra regra de fé senão a Bíblia. Nós não temos uma outra fonte de conhecimento senão a Bíblia. Nós não temos uma outra fonte de inspiração senão a Bíblia. É claro que nós temos livros, nós temos... eu tenho aqui atrás, vocês estão vendo ali, tem livros de Ellen White, tem livros teológicos, a gente tem tudo isso. Mas se tudo isso não servir para nos colocar de volta à Escritura, então não tem nenhuma utilidade, porque a Escritura ela tem a primazia, a Escritura ela tem a sua unidade, e nós trabalhamos nesse sentido de que nós vamos até onde a Bíblia diz e não ultrapassamos o que está escrito, ok? Depois a gente tem aqui no livro de Corinto, na carta de Corinto, primeira carta, o capítulo 5, 6 e 7, que eu vou de propósito agora pular, eles falam sobre questões relacionadas à imoralidade e ao casamento. Eu vou pular, depois eu cito eles de volta. Nós vamos lá para o capítulo 8. Lá naquela época, eles tinham um problema muito grande com a comida sacrificada aos ídolos. Basicamente, o contexto cultural, para você entender aqui, o capítulo 8 até mais ou menos o 10, é que as pessoas, quando iam comprar carne no mercado, elas ficavam com medo, com dúvida de que aquela carne tivesse sido primeiro sacrificada aos ídolos pelo açougueiro, ou por alguém que sacrificou os ídolos, depois repassou para venda no açougue essa carne. E, na verdade, era muitas vezes o que acontecia. Na maioria das vezes era o que acontecia. Isso causava um problema de consciência para o judeu, porque ele, sendo judeu, e agora um judeu cristão, ele ficava muito na dúvida sobre comer ou não comer essas carnes,
E aí Paulo discorre sobre esse problema, sobre como se comportar com esse problema e como lidar com questões de consciência. Então, veja, ele vai dar um princípio muito importante lá no verso 13, 8, verso 13, que ele vai dizer assim: portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Paulo vai dizer assim, olha, eu como, não tem nenhum problema, os ídolos não são nada para mim, mas se estas questões culturais, elas afetam tanto meu irmão, que é fraco na fé, não é qualquer um, o fraco na fé, então não vou comer. E aqui vem uma questão importantíssima para a gente definir, isso é importante na vivência de uma igreja, o que é um fraco na fé. Um fraco na fé não é o pastor Crislen, não é o pastor Erickson, que já estão há muito tempo estudando a Bíblia, esse não pode se dar ao luxo de dizer que é fraco na fé. Um fraco na fé não é o ancião da igreja, um fraco na fé não é um diácono. Essas pessoas que já são experimentadas, ou você que está há muitos anos na igreja, já experimentado na igreja, já conhece a igreja, já estudou muitas vezes a Bíblia, você não tem mais direito de se dizer fraco na fé. O fraco na fé aqui são pessoas recém-convertidas, que talvez não teriam todo o entendimento e podem ficar confusas diante de uma situação cultural como essas, e aí Paulo dá o seu parecer de que ele não vai além de tudo isso. Então, nessas questões de liberdade do cristão, eu gosto aqui do capítulo 10, vamos pulando ali por causa do tempo, né? Quando Paulo estabelece para a igreja como é que a igreja deve agir de acordo com a sua liberdade com questões culturais. Ela diz assim, aliás, ele diz assim, né? Tudo é permitido, mas nem tudo o quê? Nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o de outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Então, lá no verso 31, ele vai dizer assim, ó, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, existem aqui alguns princípios da conduta cristã que a igreja deve praticar para estas questões que não estão bem decididas, ou que não havia um mandamento, que não havia uma orientação, e não adianta, o mandamento ele nunca é exaustivo, a gente tem que aprender a aplicar os princípios bíblicos, e os princípios bíblicos, às vezes, eles podem até afetar uma pessoa chamada ali de fraco na fé. Então, quais são os princípios, quais são a maneira de agir que eu devo ter para não ofender aquele que é fraco na fé? Então, primeira coisa, fazer tudo, como diz o texto aqui, para a glória de Deus. O que quer que você vai fazer na sua vida no dia de hoje, você faça para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, você repense isso. Segunda coisa, limite-se a fazer aquilo que não levará o teu próximo a pecar. Limite-se, vou repetir, limite-se a fazer aquilo que não vai levar o teu semelhante, o teu próximo, a cometer um pecado, que não vai ser um mau exemplo para alguém. E terceiro, você não tem que ficar muito preocupado com os seus direitos, mas você tem que estar preocupado com a salvação do teu próximo. Ok? Pegou essas 3 ideias? Faça as coisas para a glória de Deus. Limite-se, então, a fazer alguma coisa que não vai levar o teu próximo ao pecado e faça tudo pensando na salvação do teu semelhante. Interessante que depois disso tem um exemplo aqui de uma questão prática onde Paulo aplica isso no capítulo 11, que é a questão do véu da igreja em Corinto. Tinha uma discussão tremenda, era uma questão cultural daquela época que não existe mais para nós hoje, se a mulher tinha que usar véu ou não na igreja, e qual era a questão sobre o cabelo da mulher ou não. Isso tem a ver com os costumes na Grécia, na Roma Antiga, o que eles entendiam como algo aceitável, o que era entendido como uma mulher de má fama. É uma questão cultural daquela época, que eu não tenho tempo aqui, não vou gastar tempo com isso discutindo, mas perceba como nós temos a capacidade, como cristãos, de nos perder em amplos debates sobre questões menores que nós consideramos mundanismo
e que muitas vezes nos distrai do que é principal na igreja. Enquanto eles estavam aqui fazendo um grande bate-boca na igreja sobre se as mulheres tinham que usar véu ou não na igreja, olha só qual era o nível dessa turma aqui. Agora sim, eu vou voltar aqui no capítulo que eu pulei, no capítulo 5, que era sobre a questão da imoralidade. No verso 1 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Gente, esse era o nível de pecados que ocorria dentro da igreja de Corinto, que é um absurdo. E aqui você já entendeu. Esse é o cúmulo da hipocrisia. Uma igreja que estava discutindo se as mulheres tinham que usar véu ou não, um uso e costume, mas enquanto eles perdiam um imenso tempo brigando entre eles e discutindo sobre véu na igreja, eles tinham pessoas na igreja que eles estavam ali tolerando isso, que tinham casos de incesto. Um dos piores pecados sexuais tinha um caso de incesto. Tinham casos terríveis de pecados sexuais que não estavam sendo resolvidos. E isso é um recado fortíssimo, fortíssimo para a nossa igreja moderna, de como a gente tem a capacidade de se perder em debates infindados sobre usos e costumes e questões menores que nem sequer estão previstas na Bíblia ou não, e a gente ultrapassa o princípio que diz assim, que nós podemos ir só o que está escrito, até onde está escrito. E em vez de nós resolvermos questões claras da sexualidade que estão ocorrendo de forma desenfreada entre as famílias, em vez de nós resolvermos as questões de pureza, de moralidade, nós estamos gastando tempo discutindo aí sobre usos e costumes, sobre a cor do esmalte de unha de alguém, sobre o corte de cabelo de alguém. Nós estamos perdendo tempo com coisinhas tão pequenas, quando na verdade nós estamos engolindo pecados terríveis que são tolerados, e nós não estamos conversando com a juventude sobre assuntos como a pornografia ou outros pecados terríveis que têm destruído a espiritualidade e que têm afastado o Espírito Santo da vida de muitas pessoas. Então, não se trata aqui de dizer que esse ou aquele uso e costume está liberado ou não na igreja. Lembre-se, é por isso que Paulo diz assim, ó, todas as coisas tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A questão não é essa de que nós estamos aqui para liberar isso, aquilo, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que o ser humano tem a capacidade de perder um imenso tempo, de perder o foco, se detendo em questões muito pequenas, que nem sequer há tanta clareza, e que há diversidade cultural de entendimento da igreja, quando ele coa esses mosquitinhos e engole um camelo inteiro, não tratando as questões mais sérias, que envolvem muitas vezes teologia, conhecimento do que é a Trindade, do que é o Espírito Santo, conhecimento do que é Jesus Cristo, aliás, de quem é Jesus Cristo e qual é seu papel fundamental como nosso Salvador, entendimento sobre a graça. Irmãos, esses dias eu tive numa igreja, eu visito cada sábado uma igreja diferente no trabalho que eu faço. Eu tive numa igreja, passei a lição para uma classe de jovens e era uma lição ali sobre o juízo de Deus e tal. E eu perguntei a eles, quantos de vocês têm a certeza da salvação? E aí nenhum deles tinha certeza da salvação. E eu fiquei assustadíssimo, não há certeza da salvação entre o nosso povo. Uma pessoa me respondeu assim, pastor, a gente não sabe, nunca vai poder saber realmente até a hora que Jesus vai voltar. Como não sabe? É por isso que a igreja não sai para evangelizar. Quem não tem certeza de que está salvo, como é que uma pessoa que não tem certeza que está salvo vai sair para pregar a salvação para os outros, vai sair para evangelizar? Para sair evangelizar, primeiro você tem que ter a certeza da graça, do perdão de Cristo. Então, essas são as grandes questões que as pessoas ainda têm dúvidas, não têm entendimento, e enquanto se perde tempo discutindo pequenas coisas que não têm praticamente nenhum valor, usos e costumes que são relativos a uma época e que é uma modinha hoje que amanhã passará, a gente deixa de entender as grandes questões que a igreja deveria estar estudando. Bom, no capítulo 11, 17 em diante, eu já estou indo aqui para o final, ele vai fechando aqui com a questão da ceia. E é muito engraçado, se você puder ler em casa esses versos do 17 até o 34, porque ele explica como é que a ceia acontecia. E era bem diferente do que nós fazemos hoje, porque eles tinham ceia praticamente toda semana,
todas as reuniões de culto, e a ceia deles era mais parecido com, não sei se é em Nova York que chama assim, mas vocês com certeza que moraram no Brasil conhecem o famoso junta-panela, né? Quando os irmãos, cada um traz um prato, o pessoal se reúne na igreja e todo mundo junta as panelas e o pessoal passa ali o dia para almoçar juntos e confraternizar. Acontece que na ceia de Corinto acontecia isso, e aí Paulo faz uma repreensão e diz assim, olha o verso 17, ele diz assim, entretanto nisto que vou dizer, não elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Por que as reuniões... Já pensou nisso? O cara vai num culto na igreja, o culto faz mal em vez de fazer bem? Então, por que fazia mal? Porque nessa ceia maluca que eles estavam fazendo, alguns diziam assim, não, vou comer minha parte agora, o outro aí, deixa para lá. E eles não faziam junta panela. Por quê? Porque eles eram uma igreja dividida. Eles não partilhavam as coisas. Eles eram uma igreja dividida. E então começavam a comer e esqueciam os outros e a coisa funcionava dessa maneira. Então, quais são as reuniões, os cultos que fazem mal? No verso 18, culto que faz mal é aquele que tem divisões na igreja. Verso 20, culto que faz mal é um culto que perdeu o propósito. Não tem mais o propósito de estudar os grandes temas da salvação. E o verso 21, culto que faz mal é um culto individualista, em que eu me preocupo comigo, mas eu não me preocupo com a comunidade, eu não me preocupo com o todo da igreja, eu não me preocupo com a igreja mundial. Esse é um culto que faz muito mal, são reuniões que faz mal. E qual é a reunião que faz bem? Aí Paulo vai inverter e vai dizer o seguinte, olha, quando vocês entenderem o sentido de ceia, da ceia do Senhor, vocês vão entender que essa é um culto que faz bem, porque a ceia do Senhor une através do partilhar o pão. E existem 3 metáforas para a igreja dentro da a primeira carta aos Coríntios. A igreja é uma lavoura de Deus, a igreja é um edifício que Deus está construindo, e a igreja é um corpo. Isso está lá pelo capítulo 13, a gente passou voando, né? A igreja é um corpo, o corpo de Cristo. E quando você entende que na ceia, quando o pastor, o ancião, ele diz ali, comam, porque Jesus ensinou, isso é meu corpo, ele está dizendo, vamos comer esse pão, símbolo de Jesus, para dizer que participamos do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Quando eu como pão, eu estou dizendo, eu quero ser igual ao meu irmão que está comendo a mesma coisa que eu, e nós estamos participando de Cristo. E então, nesse momento, esse é um dom, uma compreensão dada pelo Espírito, e é por isso que no capítulo 12, Paulo vai para o fechamento dessa carta. Nós não vamos até o final, nós vamos fechar aqui no capítulo 12 e 13, o fechamento está em entender qual é agora a manifestação do Espírito Santo, como o elo que solidifica esse relacionamento nosso com o Pai através de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é aquele que vai dar dons às pessoas, isso está descrito no capítulo 12, os dons espirituais, e o Espírito Santo não dá todos os dons para todo mundo e não o faz para unir todo mundo. Vou repetir o conceito que é muito importante para você ficar. Deus não dá todos os dons para todos para poder unir todos, de forma que eu não tenho todos os dons, então eu preciso da irmã Elza, que tem determinados dons, mas nós também precisamos da irmã Marlene, que tem um dom diferente, eu preciso do Sérgio, que tem um dom específico que nós não temos, e ao necessitar uns dos outros, nós formamos um corpo, uma comunidade. Então você percebeu? Olha o tema da carta aos Coríntios. O partidarismo desune. O Espírito Santo une através dos dons diferentes. O partidarismo separa a igreja. O Espírito Santo dá dons diferentes e une a igreja. Aqui no Brasil, irmãos, é impressionante as feridas que a última eleição deixou por aqui. A gente viu aqui brigas dentro das famílias por causa de homens que comem arroz, feijão e farinha como nós. E a idolatria política
que moveu brigas dentro de famílias, a ponto de familiares brigarem por causa disso. E até em algumas igrejas. Isso é mundanismo. Isso é o mundanismo. Isso é o mais mundano que uma igreja pode se tornar. Isso é incrivelmente mundano. Isso é o mais mundano que a tua família pode se tornar. Se criar essas divisões, isso é mundanismo puro. Você entendeu o que é mundanismo? O mundanismo desune a igreja. O Espírito Santo une, mas o Espírito Santo une através dos dons espirituais, em que eu reconheço que eu preciso do meu outro irmão porque eu não tenho tudo. E qual é o maior de todos os dons? Esse todos nós podemos ter, porque esse dom é derramado no momento que eu entendo isso. Quando eu entendo isso, é derramado, então, o maior de todos os dons. Capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha fé de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é o que vai permanecer. O amor é um dos grandes temas que nós temos que estudar. O amor é, de fato, talvez o maior de todos os assuntos. O amor é a causa do evangelho. O amor é o motivo pelo qual estamos aqui. E que Deus abençoe vocês. Me permitam fazer uma oração e a gente encerra aqui, passo para o pastor Crislin aí. Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, nesse momento os irmãos lá em Nova York e também nossos irmãos espalhados no mundo inteiro, a igreja que eu conheço aqui em Santa Catarina, que estou pastoreando, os jovens, os bravadores, os aventureiros, mas em especial fica com esses irmãos em Nova York que estão buscando o Espírito Santo nas primeiras horas do dia. Que o poder e a mensagem da carta aos Coríntios e a importância do Espírito Santo como elo que une todas as pessoas, Deus habitando em nosso coração, faça-nos despertar e eliminar de nosso coração todo e qualquer partidarismo, toda e qualquer divisão que exista no nosso meio. Une-nos em um só corpo, corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amados, vocês estão percebendo Deus falando. Pastor Erickson, é interessante que nós temos enfatizado muito essa identidade da igreja como corpo. Ela é muito completa, ela é muito profunda, né? A gente pode trabalhar muita coisa em cima disso. E nós não estamos combinando nada, né? Eu não pedi nenhum tema, né, para você. Ao contrário, né? A gente está deixando o Espírito guiar de forma livre, total. E é isso daí. A igreja, ela só vai alcançar essa maturidade quando ela entender que ela é diversa. Cada ministério, cada dom, cada talento, ele é único e ele completa o outro. E aí ele se torna um corpo vivo pelo mover do Espírito Santo, né? Eu fiquei pensando naquele episódio ali do Pentecostes, aqueles dias, né? Eles haviam passado 40 dias com Jesus após a ressurreição, e foram 10 dias, é o que nós estamos vivendo aqui. 10 dias antecedendo a festa do Pentecostes, que eles tiveram aqueles momentos de profundidade, de entrega, de chegarem até a confessarem suas falhas e uns aos outros, e ali receberam, quando se uniram, receberam plenitude do Espírito Santo. Então, mensagem atualizada, né, para você que está aí, participou conosco nessa manhã, ou vai ouvir essa mensagem, acabamos de ter aqui um flash, né, uma passeada linda aqui dentro do livro de 1 Coríntios, e nossa gratidão a você, pastor Erickson, amigo, e que Deus continue abençoando o seu ministério, né, cuidando aí da juventude aí no Brasil, em Santa Catarina, e a nosso povo, queridos, vamos manter foco nesses 10 dias, buscando, aproveitando esse momento, ouvindo a mensagem, interiorizando esses valores, para que Deus nos use mais ainda, ok? Eu creio que Ele vai nos usar poderosamente.
Um grande abraço, a gente vai desligando aqui essa live. Forte abraço a todos. Muito obrigado, um abraço aí, irmãos de Nova York, um abraço, Crisley, uma honra estar com vocês. Deus abençoe. Um abraço.